Sejam muito bem-vindos para mais uma entrevista do nosso Papo Reto, junto com o programa Portas Abertas, que é um oferecimento do Sindicato Servidor Público aqui de Hortolândia. Hoje nós vamos entrevistar nada mais, nada menos a doutora Lucilene, querido. Lucilene. A Lucilene, que é terapeuta, faz hipnose, né? Isso. Eu queria... Esse negócio de hipnose, Lucilene, Lucilene. É um negócio que chama muita atenção de todo mundo. Sim. Todo mundo fica pensando, esse negócio de hipnotismo, a gente vê às vezes na televisão alguma coisa, filme. A gente vai nadar nesse universo hoje, vamos tirar todas as dúvidas do pessoal. Com certeza. Então seja muito bem-vinda com vocês, Lucilene Querido. Então eu estou Lucilene Querido, sou hipnoterapeuta, né, psicanalista e trabalho nessa área aí que é tão... vista por todos, mas também é chamada muito de os medinhos, né, de como é ser hipnotizada, né? As pessoas elas acham que a hipnose é um estado que você vai sair do ser, né? E na realidade não, né? Ela só vai estar na presença, né, de toda essa ferramenta, e ela vai ajudar nessa concentração, né, nesse ajuste. Quando a gente fala de hipnose regressiva, que é uma coisa que o pessoal comenta muito, a gente vê muito às vezes em novela, em filmes, pessoas que passam por certos traumas que são, de repente, que travam a pessoa, criam uma fobia na pessoa que é insuportável para ela naquele momento. Exatamente. A terapia regressiva, ela vem como uma forma de fazer com que a pessoa entenda aquele problema e busque soluções. Explica isso pra gente, por favor. É exatamente isso. Na realidade, né, o contexto geral sempre é o emocional, né? Tudo está ligado às emoções. Então, em determinados momentos da vida, né, que foram alguma causas traumáticas, isso, né, gera desde o útero da mãe até, né, a vida adulta, tem alguns gatilhos, né, dessas emoções que trazem, né, um certo bloqueio. E quando as pessoas me procuram na realidade, né, é justamente isso, elas querem entender, né, sobre aquilo e por que aquilo se torna tanta fobia, né, às vezes uma síndrome do pânico, uma depressão, por conta de uma questão lá pontual que aconteceu lá na infância. Então, a hipnose, na verdade, ela vem como uma ferramenta de trabalho nesse sentido, né, de trazer essa informação e a gente ressignificar aquilo. Justamente por quê? Porque aquilo, por alguns momentos, né, na vida adulta, ela traz muitos gatilhos e trazem, às vezes, a pessoa a não entender o que está acontecendo com ela. Ela não sabe qual que é a causa. Ela sente o medo, né? O medo ali está aparente, mas ela não entende qual que é o processo daquele medo, né? E aí a gente vai trabalhar essa parte e pontuar, né, alguns gatilhos que vêm na hipnose. Vamos aprofundar um pouco mais, porque eu tenho certeza que, como eu, talvez muitos tenham dúvida disso. Quando a gente fala que a gente vai voltar lá no útero, por exemplo, algum problema que de repente aquela pessoa teve, e vamos identificar qual é o problema, porque eu imagino que uma pessoa que teve um problema lá na infância, muito novinho, até mesmo dentro do próprio útero, ele não tem nem a consciência do problema. Exatamente. Ele tem os efeitos do problema no dia a dia dele. Isso. Então, uma pessoa, às vezes, muito comedida, uma pessoa, às vezes, violenta, agressiva, às vezes ele tem o problema, mas ele não sabe nem do porquê ele tem aquilo. Exatamente. Então, quando a gente fala da terapia, da hipnose regressiva, eu também busco identificar esses problemas, né? Para poder tratar. A gente vai buscar, na verdade, a emoção que está gerando nela, né? E aí, através dessa emoção, que aí vem a questão da fase hipnótica, né? A gente vai buscar essa emoção e aí, por essa emoção, ela vai trazer recordações. Por quê? O nosso inconsciente, ele guarda tudo, né? Tá tudo lá, tá tudo arquivado.
E na medida que a pessoa vai desenvolvendo a vida adulta, né, o dia a dia dela, são questões infinitas que acontecem que acabam gatilhando essas emoções. E por vezes ela às vezes acha assim, nossa, mas isso é tão pequeno, né? Por que eu não consigo ultrapassar nessa barreira? Então a gente vai buscar exatamente isso, né? Porque na realidade é pequeno hoje, mas lá no passado foi uma emoção bastante significativa que gerou um certo desconforto, né? E às vezes não foi falado. Não sei se tem a ver, aí eu gostaria que a senhora esclarecesse. Pessoas, a gente tem visto nos últimos anos, talvez, um crescimento muito grande da agressividade contra a mulher, por exemplo, em alguns aspectos. A gente vê o feminicídio crescendo muito, isso é um fato. A gente tem algumas pessoas, homens e mulheres, com depressão assim, muito séria, inclusive com tentativas, né, de suicídio, tirar a própria vida. A regressão, a hipnose, ela vem como uma alternativa também para ajudar essas pessoas a estar entendendo isso que ela está vivendo. Com certeza, porque normalmente, né, quando o ser ele está fora, né, da presença dele, ele não entende, né, as emoções, as próprias emoções, né? Então, assim, requer um autoconhecimento. E a ferramenta da hipnose, ela trabalha nessa questão, né? De ele se reconhecer, dele entender quais os sentimentos que ele guarda dentro dele, né? Para que isso seja explorado e muitas vezes acolhido e ressignificado, porque é uma informação, mas é uma informação vaga, né? Então eu preciso realmente trabalhar isso e ressignificar tudo isso, porque isso sim, ele vai causar vários efeitos colaterais durante esse período de vida, né? E vai sim, ou deixar a pessoa em desequilíbrio, tanto da forma agressiva, quanto também oprimida, né? Ela pode também ficar num estado de querer se esconder sempre, né? Não trazer aquilo real que ela é, né? A essência dela. Então, essa desconexão, né, que faz com que, às vezes, a pessoa até busque, né? Muitas pessoas buscam, outras não. Elas tentam elas mesmas se entender, buscam informações diversas, né, que a gente hoje tem muita informação por aí, só que muitas vezes ele não busca o profissional adequado para estar fazendo aquele processo e entendendo melhor, né, quem realmente ele é. E acaba postergando, às vezes, o problema, Exatamente, né? Até então chegar a uma depressão ou uma síndrome, né? Porque hoje tem várias síndromes que se dá em relação à parte emocional, né? Então, a hipnose é uma das ferramentas. E assim, eu também trabalho com as ferramentas da medicina sagrada, né? Que é um outro estágio também, né? Porque dentro, né, da parte terapêutica, eu utilizo de ferramentas que eu sei que vai trazer a conexão desse ser de volta, né? O entendimento dele mesmo. E através dessas ferramentas, eu tenho tido bastante resultado positivo, né? Então, tudo isso vai agregando ao trabalho e trazendo um discernimento, né, para a pessoa, um direcionamento, uma orientação de quem de verdade ela é, né? Porque até então fica tudo escondido. Fica tudo escondido. Quero lembrar que nós estamos conversando com a nossa psicanalista Lucilane Querido, que além disso ela é terapeuta, trabalha com hipnose regressiva e reprogramação mental, que é algo que eu tenho certeza que todos aí estão curiosos para continuar conhecendo um pouco mais. Quero agradecer o apoio da Dentares aqui de Hortolândia, nossa clínica odontológica parceira aqui do sindicato, e a Facai Bank, que é o nosso banco também de serviços aqui, que ajuda a gente a estar com o nosso canal no ar. Lucilane, você estava falando de outras técnicas que você usa junto com a hipnose ali para poder pôr a pessoa no eixo. Sim. Primeira pergunta que eu quero te fazer é como avaliar um paciente, qual é o grau que ele está de instabilidade, ou quando chega um paciente eles estão tudo no mesmo jeito,
eu atuo do mesmo jeito ou não? Tem que ter alguma avaliação? Na realidade, a análise, né, que eu faço, essa entrevista com cada um é algo personalizado, né? Porque a receita de bolo ela não acontece para todos, né? Então cada caso é um caso. Então a gente vai explorar as ferramentas que a gente tem, porém, né, sempre salvando que nem todos, né, estão preparados para chegar à medicina, né? Então esse é um cuidado também que eu tenho, porque a medicina eu uso de uma forma responsável e consciente, né? Então a medicina é uma ferramenta de última escala. Eu inicio o tratamento com a psicanálise e a hipnose, e aí eu vou vendo a evolução do ser. E de acordo com a evolução, aí sim eu posso analisar se ele está pronto para receber a medicina ou não, né? Então nesse aglomerado, né, de informações, eu vou observando como é a evolução de cada um. Então, assim, a pessoa não chega lá e simplesmente, né, eu vou colocar ela numa prova dessa, né? Não, eu vou primeiro prepará-la para que ela consiga, sim, olhar para si de uma forma amorosa, não traumática de novo, né? Porque senão a gente sai do traumático e entra no traumático. Então, não, é todo um processo, né? Isso tem que ser avaliado caso a caso, né? De sessão para sessão, até para saber, né? Porque como eu sou uma facilitadora de consciência, eu não posso simplesmente deixar a pessoa, né, se deparar com ela mesma, com as sombras dela, sem ela estar preparada para isso, né? Então, é um trabalho, lógico, é um processo às vezes até demorado, mas que no final tem um resultado muito bom, né? A questão da hipnose em si, todo mundo consegue ser hipnotizado ou não? Todos. 100%? 100%. Aquilo que a gente vê às vezes em podcast, às vezes de brincadeira, que o cara põe um monte de gente sentada e hipnotiza todo mundo, é de verdade, acontece mesmo. É de verdade. Quero aprender, quero fazer um curso desse. Quem ministra curso de hipnose, por favor, entre em contato comigo, que é porque eu vou hipnotizar. O meu chefe pediu aumento, nada demais, fica tranquilo. Então, 100% das pessoas. 100%. Muitas vezes as pessoas, elas entram em estado hipnótico assistindo um filme, né? Dirigindo, né? Muitas vezes a pessoa se pega ali focado, né, numa situação e ela está em estado de hipnose, ela só não se percebe, né? Ela não percebe que ela está na presença, quando ela está focada, né? Porque a hipnose é isso, é trazer o foco, né? Trazer aquela presença ali para que a pessoa entenda-se, sinta o que ela está sentindo. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas acostumaram a se anestesiar, né? Com remédios, com várias situações que elas não querem sentir. Então, assim, o importante de tudo isso, né? É o que eu trago sempre nas terapias. Eu preciso sentir, porque eu preciso expressar aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Entender o que está sentindo, Entender o né? que está sentindo. Justamente porque, assim, se eu não sinto, se eu estou anestesiada, eu estou simplesmente parada no meu processo. Eu não vou me entender, né, da maneira que eu preciso. Terapia entra como uma reconstrução mesmo da pessoa, né? A parte emocional da pessoa, né? Exatamente. Eu falo que é uma evolução, né, não só material, né, psíquica, emocional, mas também espiritual. Porque às vezes ela está desconecta até dela mesma, né, da própria essência. Então o resgate na terapia é isso, né? Eu me resgatar de fato, né, nos três pilares, né? Que é o meu mental equilibrado, o meu emocional e o meu espiritual, né? Porque tudo tá coligado, tudo anda junto. A gente pode usar a hipnose, tô fazendo uma leitura do que eu estou ouvindo, eu desconheço, por favor, é a senhora que vai me dizer se eu estou certo ou errado. De repente uma pessoa que não se sente, que tem alguns problemas, por exemplo, exatamente de concentração.
sou uma pessoa dispersa, não consigo aprender, às vezes um filho, ou a gente mesmo na vida adulta, não consigo aceitar ordens, por exemplo, eu tenho um perfil diferente. Se eu começo a fazer terapia e começo a entender que isso me é um problema na minha vida pessoal, profissional, eu consigo também ir me ajustando com isso. Com toda certeza. Porque na maioria das vezes, né, as pessoas vão colocando algumas, como que se diz? Alguns rótulos, né? Ah, eu sou disléxio, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Vai colocando rótulos aonde, assim, um ajuste, um equilíbrio liberaria tudo isso, né? Resolveria isso. Não que eu diga que tem pessoas que não necessitem do medicamento. Sim, né? Algumas pessoas realmente precisam quimicamente estar equilibrando aquilo. Mas na maioria das vezes que eu vejo no consultório, não é isso, né? É uma desconexão dela mesma, né? É não saber lidar com os próprios sentimentos. Então, ou ela é muito reativa, né? Ou ela simplesmente se anestesia, né? Ignora totalmente as emoções. E o mais pontual, né? É você realmente saber o que você está sentindo, o porquê você está sentindo, qual que é a raiz disso, né? Porque a hipnose, ela nos leva na raiz. Aonde foi, em que momento da minha vida que eu me senti dessa forma, né? Não me senti dono de mim mesmo, né? Para poder estar estabilizando tudo isso. Então, eu falo que é uma ferramenta importantíssima, né? Nessa caminhada. E é o reconhecimento, né? De saber quem de verdade você é. Porque muitas vezes o distúrbio vem por N motivos, né? Pela criação, pelas crenças, por tantas outras coisas, né? Geneticamente falando, da parte hereditária, né? Da família, traz, né? Tudo traz, né? Situações onde aquilo, né? De uma certa forma, está no campo da pessoa, né? Então, quer dizer, ela vai manifestar de acordo com aquela desequilíbrio que ela está vivendo ali naquele momento. Então, a gente vai separar o que é dela e o que não é dela naquele momento, né? E aí vai mostrar para ela exatamente como ela está funcionando, né? De que maneira ela funciona hoje e qual maneira ela precisa funcionar, né? A maneira dela, né? Então, quando a gente desmistifica tudo isso e separa e faz essa seleção, a pessoa começa a se encontrar, né? Ela começa a perceber, nossa, é verdade, o que ela falou, né, faz sentido. Então, nessa caminhada, assim, é virada de chave, né? As pessoas vão virando chaves, porque elas imaginam que tem um problema, mas que muitas vezes o problema não tem solução, vamos falar assim. E na realidade, para tudo se existe uma solução. Ou às vezes se automedicam de forma errada, né? Exatamente. Eles não cuidam do motivo que causou aquilo, aparente, né? Exatamente. Então você tenta, de forma às vezes errônea, resolver um problema que você não vai resolver. Muitas vezes a pessoa tem uma insônia. A primeira coisa que ela busca é um remédio para dormir, né? Sendo que a insônia já é um efeito colateral daquilo que não está equilibrado. Então eu preciso olhar para isso, né? Eu preciso entender o porquê eu não estou desligando para conseguir dormir, né? É uma questão disciplinar minha, é uma questão emocional minha, então eu preciso entender e ajustar isso. E não simplesmente eu colocar um remédio ali em cima e falar, tá tudo bem, agora eu durmo. Só que aí vai criando outras complicações que a gente sabe, né? E isso vai gerando outros efeitos colaterais durante, né, a vida. A gente vê tanta reportagem, né, tantas pessoas falando de depressão, de tantas coisas relacionadas realmente a essa questão emocional. E existe, talvez aí da parte do homem, eu não vou nem dizer da mulher, uma certa resistência, né? Esses dias eu estava até conversando com um amigo sobre uma pessoa
que nos era muito próxima, que recentemente veio inclusive a óbito, descobriu tardiamente que tinha um câncer de próstata que poderia ter sido descoberto naquele momento, antes, né, daquele momento. E que o homem normalmente se afasta um pouco de qualquer tipo de medicina, não é exclusivo sim, de A e de B. Sim, com certeza. Pela questão do machismo, por um monte de questões aí que nós homens às vezes vivenciamos ao longo da nossa vida. E é importante a gente começar a conversar um pouco mais sobre isso, né? Com certeza. Procurar profissionais realmente especializados naquele assunto, na questão emocional, até para poder, como a gente falou, nos reconstruir de uma forma, a gente entender que determinadas coisas precisam ser feitas, por que eu tenho tanta aversão a uma determinada situação, que aquilo não vai me diminuir em nada, mas eu não quero. Sim. Às vezes algumas fobias que realmente as pessoas têm, muito às vezes medo. É uma não permissão, né, da própria pessoa, que ela já carrega isso também da parte hereditária, né? Sim. Porque assim, olhando mais profundamente, a gente sabe que no passado, quem buscava a parte psíquica, a parte de psicologia, estava doido, né? Tá doido. Não? E eram tratados de forma errada também algumas vezes. Né? Era loucura. Criou-se uma resistência, talvez. Criou-se uma resistência inconsciente, né? E hoje a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na realidade, é uma reconstrução mesmo, né? É um fato que você traz de conhecimento, a pessoa se reconhecer da forma que ela é, né? E vai muito além de tudo isso, né? Só que, lógico, muitas vezes as crenças, a bagagem que traz, a cultura e tudo mais, acaba limitando, né? Esse processo de diagnosticar e entender e trabalhar aquilo no ser, né? A gente percebe, por exemplo, quando a gente está conversando, no caso a gente está falando de homens, mas né, trazendo para o escopo feminino. Muitas mulheres, às vezes, aceitam determinadas relações abusivas e não conseguem, às vezes, até perceber que vivem nisso, né? Exatamente. Às vezes não tem nem essa consciência, eu vivo num... Exatamente, porque ela não conhece, ela não sabe, né? E também não se reconhece, né? Então, a gente também vem de uma linhagem aí de mulheres submissas, né? Que ao longo do tempo aí, né, o patriarcado tomou conta. Então hoje a gente tem essa consciência de liberdade, de saber, né, até onde, né, é o meu limite, né? Até onde eu vou permitir que o outro abuse. Doutora, mas eu acho que a gente ainda está longe disso. Não está não? Está bem longe. Porque ainda existe só a informação, né? As pessoas ainda não se conectaram com elas mesmas para entender esse processo intimamente. Porque, como a gente comentou, né? Às vezes a própria pessoa não reconhece. Não reconhece. Então, por que eu vou buscar algo se eu não reconheço que tenho? Exatamente. Né? Então, assim, talvez, não sei, pensando agora, né? Os nossos ouvintes aí vão tirar suas conclusões, mas talvez pudesse aí fazer parte de políticas públicas alguns trabalhos voltados realmente ao autoconhecimento. Isso. Porque assim, é fácil eu construir de repente um hospital, uma UBS, um UPA para resolver de repente um problema que já está num estágio... Na verdade, o sintoma, né? O sintoma, trata o sintoma. Mas a causa raiz, né, ela realmente não é resolvida, né? Porque se você não for realmente concentrar nisso, né, trabalhar essa parte da psique, é muito pouco provável, né, que inexista os efeitos colaterais. Sim. Né, porque realmente a gente não está tratando a causa, e sim só o efeito de tudo isso. Né? Então eu estou ali tentando apaziguar algo que dentro está um turbilhão, né? E ali vai acontecer mesmo com medicamento, ele vai acontecer. E mesmo que ele de repente pare momentaneamente, ele volta em determinado momento. Porque os gatilhos, na verdade, eles não param, né? Eles estão dentro de você, no seu inconsciente. Então, conforme você vai vivendo a vida, né? As coisas vão acontecendo, né? As emoções, né?
elas vão vindo e aí a reação de como eu reajo a tudo isso é o fator, né, que me limita ou não, né, tudo isso. Com quantos anos, imagino, sou pai, né, percebo que o meu filho, minha filha, em determinado momento, tá introvertida demais da conta, de uma forma, né, exacerbada, ou tá muito agressivo, e eu acredito que ele de repente precise passar para o profissional. Existe alguma idade que é recomendado essa terapia por hipnose ou não, qualquer idade? A hipnose em si, ela tem que ser avaliada na realidade, até para ver, porque assim, tem alguns processos que tem que ter especialistas infantil, porque tem que tratar mais a parte lúdica, né? Então, tem alguns especialistas que cuidam da parte, né, da infância. Então, assim, eu acredito que até uns 12 anos teria que ser com uma pessoa que realmente é especializada na parte infantil. Mas daria para fazer para menores de 12 anos? Sim, daria para fazer com certeza. Então, mesmo com uma criancinha Sim, porque a criança ainda, como ela também vive nesse mundo mais lúdico, até fica mais simples e fácil de lidar, né, com algumas situações. Porque aí a terapeuta vai colocar ali, né, a ferramenta de uma forma lúdica para que ela entenda aquele processo e libere as emoções que estão presas ali, né? Eu já imaginava que era o contrário, quanto mais adulto era mais fácil, de repente... Pelo contrário, porque a criança ela se envolve muito fácil, né? Porque ela tá ali no começo de tudo, né? Então, para ela, às vezes, liberar é muito mais rápido do que um adulto, né? Porque o adulto, ele tá preso ainda muito no mental, né? Muito racional. Então, para ele virar a chave, ele precisa realmente entender para poder, né, se libertar daquilo. E a criança não, ela não é tão mental, a criança já é mais o emocional mesmo, né? Então ela é um trabalho, não digo que é simples, sim, mas é um trabalho mais leve, vamos falar assim, porque ela não tem tantas construções como o adulto tem, né? Você imagina uma pessoa, para a gente tentar usar um parâmetro mais específico, uma pessoa com depressão, quanto tempo você imagina do início do trabalho até ela ter uma condição de que a família fique menos preocupada com alguma ação, alguma coisa contra si própria? Olha, em alguns casos, não tem como falar uma data exata, né? Mas em alguns casos, logo nas 3 primeiras sessões, você já vê a diferença na pessoa. Ela, por si só, ela já vai se moldando. Ela já vai trazendo aquele aspecto da alegria, né, de volta, ela vai se sentindo mais à vontade com ela, né? Então aquele imerso, aquela questão da tristeza em si, ela vai ficando mais atênua, né? E isso, eu falo que de sessão a sessão a gente vai vendo uma evolução, né? Uhum. E é interessante isso, porque às vezes a pessoa chega num estado lastimável, né? E aí, numa outra sessão, a pessoa já fala, nossa, eu consegui fazer tal coisa que eu não conseguia fazer até então, né? Então, tudo isso a gente já vê como uma construção. Então, ela já absorveu alguma coisa daquilo, né? Ela já começou a se enxergar de uma maneira. Porque quando ela se depara com aquele gatilho, ela já consegue entender assimilar o que está acontecendo com ela em relação àquilo, né? Então, assim, eu falo que é um trabalho de formiguinha, mas assim, é um trabalho onde eu não vou voltar lá. Eu saio de lá e a minha parte é só ir para frente, é só evoluir. Em nenhum momento eu vou querer voltar lá, justamente porque eu sei que é a dor de voltar lá, né? Sim. E na hipnose a gente faz justamente isso. Faz ela sentir a dor para que ela entenda aquela dor e acolha aquela dor e ressignifique aquela dor. Então não é um processo, vamos falar, tranquilo. É doloroso, porque mexer nas nossas feridas dói. Dói, sem dúvida. Só que assim, é uma dor necessária naquele momento,
né? Eu preciso realmente sentir aquela dor para eu poder entendê-la e soltar. Superar, né? Superar. E ir à frente, né? Buscar mais de mim. Então é um processo assim muito profundo, né? Que às vezes fica difícil até da gente colocar em palavras. Porque eu falo que só quem sente e passa que sabe a dor que ela está sentindo e vivendo, né? É importante as pessoas que de repente acreditam, né? Que eu não preciso, quem precisa é o meu companheiro, a minha companheira. Mas é importante eu fazer também, essa pessoa que está ao lado, eu tenho minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, vou levá-lo para consultas, né? Mas é importante a família também participar, conhecer, entender, ou uma coisa mais... Eu acredito assim, ó, que isso é algo muito pessoal e a pessoa precisa estar aberta para poder realmente se curar, né? Porque ela não adianta ela ir para uma terapia porque o marido mandou, porque a esposa mandou, porque o filho falou, não, minha mãe precisa. Porque na realidade, ali a gente vê na análise terapêutica que assim, nós somos espelhos, né? Às vezes a gente está refletindo o outro ali por uma questão que tem algo em mim que vai fazer diferença nele. Então, se eu mudo em mim, né? De repente eu sou o exemplo para que ele também mude e traga essa força, né? Para que ele queira fazer a terapia. Funcionou com fulano, de repente para mim funciona, né? Porque os mais céticos, né, sempre vão querer um exemplo, né? Então, muitas vezes você tem que começar, né? Para que você seja o exemplo para o outro, né? E às vezes você até entendia que não era nada, que era algo talvez banal na sua mente, né? Mas que quando você chega lá e começa a abrir a caixa de Pandora, você vê que não é bem assim. Que tem muito mais coisas do que a gente possa imaginar. Porque realmente são várias vertentes, são muitas situações, né? Que vai gatilhando coisas, né? E a gente vai se autodescobrindo na terapia, né? Então, é um processo assim bem, eu falo que muito profundo, que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Sim. Acha que é só aquela camadinha ali e tal. Aí quando a gente começa a aprofundar nas camadas e vai, nossa, não sabia que tinha tudo isso, né? Então é algo assim que é libertador, né? Para quem vive tudo isso, é uma libertação. A gente consegue aplicar a terapia hipnótica num paciente, aí estou pensando já mais a nível de serviço público. Eu tenho pessoas com realmente alcoólatras, usuários de droga, pessoas em situação de rua. Você acha importante, acha que essa terapia ela pode contribuir para resgatar também essas pessoas? Com toda certeza. Eu falo que essa terapia ela não tem limites assim. É para todos, né? Todos que estiverem abertos a querer entender, né? Se autodescobrir, né? E eu falo que é uma ferramenta que te traz de frente com você com você, né? Porque é essa desconexão de você com você que te fez ficar doente, porque você não está sendo verdadeiramente quem você é. Então, quando você se redescobre, né? Que você entende a forma que você funciona, porque cada um de nós funcionamos de uma forma, sim, né? E não adianta a gente querer copiar do coleguinha, porque não vai dar certo para nós, né? Então, assim, quando a gente realmente entende esse processo, tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido, porque às vezes eu replicava coisas que o outro fazia, que dava certo para ele, mas que para mim não, né? Então, quando eu entendo que eu sou um ser único e eu sou o dono da minha realidade e eu posso mudar ela, né, de todas as formas, e eu eu tiro, né, essa resistência de falar que eu não sou capaz, né? Tira todo esse processo
da parte do ego, né? Sim. Que às vezes a gente imagina que não, que eu não dou conta, que não sei o quê, mas eu não me conheço para saber se eu dou conta ou não, né? E aí quando você vai aprofundando, entendendo, né, quem realmente você se redescobre, né? E redescobre a maneira que você funciona para poder viver, porque é complicado você viver no automático. Ou viver sempre compilando o que o outro faz, que eu vou fazer também para ver se para mim dá Você certo. comentou isso de automático, é uma realidade, né? Às vezes acontece muito, principalmente com quem dirige, acredito que todo mundo já passou por isso. Sim. Ele está dirigindo aqui, de repente a mente dele foi para outro lugar, mas ainda assim ele continua na pista, dirige, quando você chega em determinado lugar, fala, puxa, já estou aqui já. Exatamente. É a mesma coisa, por exemplo, quando você tem um ritual de manhã. Você acorda, escova os dentes, toma café, tal, se arruma para ir trabalhar. Isso se torna automático. Você realmente não está mais ali na presença. Você está ali fazendo tudo aquilo, mas você está pensando na preocupação lá do que você deixou do trabalho, que tinha que ser feito, o que você quer fazer, né? Qual que é a agenda ali de... Então, assim, a pessoa não estar na presença dela, né? E isso faz toda a diferença. Porque quando realmente eu acordo, eu me entendo, né? Acordei, agora eu vou escovar meus dentes, agora eu vou tomar meu café, né? É um ato de amor com você, né? Então isso também trabalha o seu amor próprio, né? Entender que cada tempo ali é o seu tempo, né? E aí essa construção, ela se dá quando a gente se dá conta de tudo isso, que está vivendo o automático o tempo todo, né? E quando você está no automático, automaticamente você vai reagir, né? Nas situações ali, coisas que você vai gastar, energia que você não precisaria gastar, né? Então, assim, vai se poupar de muita coisa. Quando você está na presença, você se poupa de muitos, vamos falar assim, de sabores que vai ter ali naquele momento, né? Então, é você realmente entrar como é que fazer fala? Uma introspecção, né? De entender cada tempo ali é o seu tempo, é o seu tempo precioso, que muitas vezes a gente não valoriza, né? Da forma que tem que ser. A gente olha para trás e fala, nossa, já estou com X anos, né? Exatamente. Passou tão rápido que eu não percebi. Passou rápido, eu não percebi, a vida já correu e eu tô nesse jeito, né? Às vezes tá aí empurrando com a barriga. Um filme que retratou muito isso foi o Clique, de alguns anos atrás, de Adam Sandler. Né? Que ele tinha um controlinho remoto, quem não assistiu assista, que é um ótimo filme. É um ótimo filme. E aí ele punha no automático, isso aqui que a gente faz todo dia, já pula pro resultado. Porque assim, o viver, isso, né? Na verdade, é você realmente ter memórias afetivas de tudo que você vive, né? Porque é interessante quando você só tá no automático, só tá fazendo o que tem que ser feito, né? É diferente. Sim. Quando você realmente está vivendo aquilo, né? Você está experienciando tudo isso, né? E tudo isso tem que ter um valor. Porque senão a vida não faz sentido. Né? Não tem sentido nenhum eu sempre estar no automático, fazendo tudo, né, de forma mecânica e não sentir nada daquilo que eu estou fazendo, né? Porque no mínimo eu preciso ter prazer naquilo que eu faço, né? Começando por aí. Chamou muita atenção, tenho certeza que chamou a minha, chamou de vocês que estão nos assistindo. Estamos aqui conversando com a Lucilane Querido, que ela é psicanalista, hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta. Esse aí. E um sucesso. Já vem fazendo um trabalho já há muito tempo aqui, agora na região de Hortolândia, né? Tá aqui e tá na região também. Começou agora aqui. Aqui agora. Eu estou em Campinas já fazem 5 anos. 5 anos. E como é que a gente faz para poder encontrar a doutora Lucilane? Então, nas minhas redes sociais, Lucilane Querido, né? Eu tenho também o grupo das Guardiãs, que tem a Instagram das Guardiãs também, que são as das medicinas, né? E quem quiser visualizar lá, me contatar, né?
Pode ficar à vontade. Pode passar. Repete aí o Instagram. Lucilane Querido. É @Lucilane Querido, o meu Instagram. E algum telefone? É só pelo Instagram, o contato. Eu posso deixar o meu telefone. Pode passar. É 19 99611 3178. Então, a gente conversou com a Lucilane, a gente falou de terapias com hipnose. Nós falamos de grandes problemas que hoje afligem, né, praticamente 90% da população, que é a falta do conhecimento do próprio ser, né? Exatamente. E aí que realmente é muito importante a gente começar a vivenciar isso, a conhecer isso, e nada melhor do que com uma profissional como a Lucilane. Então convido a vocês a entrarem no Instagram dela, conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, e aí eu tenho certeza que você vai se identificar, olha, eu vou precisar de algumas sessões. Se eu começar, a gente não pode parar. É muito problema, é muito B.O. Mas obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui, até a próxima entrevista. Quero agradecer a todos pela presença até aqui, por ter nos acompanhado. Semanalmente a gente faz o nosso podcast, traz sempre uma pessoa tão ilustre quanto a Lucilane, para a gente conhecer um pouco mais, conversar um pouco mais sobre assuntos que realmente fazem bem para a gente. Quero deixar um grande abraço aí para o Bispo, que é lá do sindicato que está nos acompanhando, o Frederico lá da Dentares, o pessoal lá, o Slay lá do banco Facai Bank, que está sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. E lembra você, se você percebe que você tem uma fobia, você tem medo, você, por alguns momentos, você fica demasiadamente triste, ao ponto até de identificar que está com uma certa depressão, procure a ajuda de um profissional como a Lucilane, vai conhecer um pouco mais do que você está sentindo, aprofunde para a gente realmente buscar a solução, né, de uma forma mais definitiva, né? Viver de uma forma mais alegre, mais divertida, né? Mais amorosa. Mais amorosa. Muito obrigado, a gente fica por aqui.